E a hora, oportunidade para chegar e adentrar aí a sua casa. No ar, bem-vindos, bem-vinda. Muito bom e interessante te ver por aqui. Muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização. Ei, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalece edificando a casa. Vamos que vamos agora entreter. Acelera e pisa, abre o volume aí. Ei, movimenta aí, vamos que vamos aí, acerca dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades, empregados e empregadores do Brasil. Vamos que vamos discorrer artigo por artigo, em conformidade e em consonância com a consolidação das leis trabalhistas. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurado que a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Entretanto, no 510-B, a comissão de representante dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Entretanto, também temos outros, como o 510-C. No parágrafo 1º será formada a comissão eleitoral, integrada por 5 empregados não candidatos para a organização e acompanhamento do processo eleitoral, vedado a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Entretanto, conforme o tamanho da empresa empregadora, vai ter um número de membros que vem atender para representá-lo diante do seu empregador. Entretanto, nobres senhores, relacionado também ao artigo 510-D, o mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. E no parágrafo 1º, o membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Relacionado à doutrina, que vai nos trazer o seguinte entendimento, nos expondo em conformidade com a Lei 13.467. Há quem entenda que esta medida seja prejudicial para o trabalhador e beneficie o capital, mas trata-se de modo eficaz no trato das relações de trabalho, que já é adotado em vários países, também por algumas empresas no Brasil. Vale salientar que também que a criação das comissões não é obrigatória, e assim é assegurado por lei, que regula o quê? A sua composição por meios eleitorais internos e permite estabilidade aos seus membros nos mesmos moldes dos representantes da CIPA. Por derradeiro, as empresas que tenham filiais poderão compor suas respectivas representações caso some o número mínimo de empregados nessas filiais para atender ao comando. Por exemplo, do parágrafo 1º do artigo 510-A da CLT. Independe das comissões compostas na sede da empresa. Entretanto, vale registrar que essas comissões se concentram na representação específica dos interesses vinculados aos empregados da empresa no âmbito das suas especificidades, que não se estende para a defesa da categoria. A portaria no MTB no Ministério do Trabalho Brasileiro, número 349 de 2018, assevera que as referidas comissões não substituirão a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. E resta obrigatório que a participação dos sindicatos em negociações coletivas de trabalho. Artigo 8º, inciso 3º e inciso 6º da Constituição da República Brasileira. Quanto da organização sindical,
no artigo 511, é lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atitudes ou profissões similares ou conexas. As associações e sindicatos, ela tem o quê? Natureza de justiça comunitária e traduzem sua essência na composição de forças, em benefício de quem? Do bem, aos que lutam pelos mesmos ideais. Doravante, sindicatos são formados por grupos homogêneos, que visam reunir-se para buscar juntos o quê? Os mesmos ideais e direitos comunitários. Portanto, os metalúrgicos da região do ABC em São Paulo agruparam-se para tornarem-se representativos e fortes na luta por melhores salários e proteção ao trabalho. De antemão, as associações surgem a partir de um interesse comum, que não necessariamente obrigue os seus membros a pertencerem ou enquadrarem em uma mesma atividade, pois trata de uma característica natural e não segmentada a grupos específicos. Contudo, as categorias profissionais diferenciadas são atividades que, pela sua natureza, destacam-se das demais tarefas laborais que integram o dia a dia dos trabalhadores. Por exemplo, poderíamos citar os motoristas, assessoristas de elevadores e telefonistas, que exatamente por atuarem em condições adversas específicas de trabalho, diferenciam-se dos outros trabalhadores. Tais categorias são protegidas por leis ou normas próprias que lhe garantem o quê? Proteção e melhores condições de trabalho, bem como piso salarial peculiar. Entretanto, tal tempestividade, vale agora dizer, o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa da atividade pertinente à categoria profissional do sindicato, por o qual foi eleito dirigente. Inclusive, a súmula, o inciso 3º da súmula 369, seja do Tribunal Superior do Trabalho. Há uma ressalva: empregado integrante de categoria profissional diferenciado não tem direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo na qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Súmula 374 do Tribunal Superior do Trabalho. Mas, em caráter exemplificativo, a Lei 12.619 de 2012, que regula o exercício da profissão de motorista, resta disciplinando o que é a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional. Tal atividade, considerada categoria diferenciada, permite que sejam ajustadas seus próprios regramentos em separado, sempre respeitando os contratos mínimos estabelecidos pela consolidação das leis trabalhistas e lei maior. Nesse sentido que o sindicato da categoria diferenciada, em epígrafe, direciona o que as normas essenciais para o exercício da profissão. O 512, temos aí o 513, são prerrogativas dos sindicatos. A linha A, representar perante as autoridades administrativas e judiciárias os interesses gerais das respectivas categorias ou profissional ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados relativa à atividade ou profissão exercida. Entretanto, nesse viés,
além de representar os interesses da sua categoria. Os sindicatos deverão estabelecer critérios de conduta da profissão e promover um trabalho institucional de apoio aos seus membros, caracterizando sua função conciliadora, reguladora e protetora dos direitos da classe que representam. Artigo 514. São deveres dos sindicatos. A linha A. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. B. Manter serviço de assistência judiciária para os associados e assim por diante. Entretanto, no 515 do reconhecimento e investidura sindical, as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para ser reconhecidos como sindicatos. A linha A, reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas sob a forma individual ou de sociedade. Se tratar de associação de empregados, ou 1/3 dos que integram a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal. Se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores, ou agentes autônomos ou de profissional liberal. Entretanto, traz a doutrina que tal procedimento importa em participação direta do Estado em questões típicas dos sindicatos, em absoluta contradição com os princípios de pluralidade e independência sindical, que tem a sua previsibilidade legal no artigo 8º da Constituição Federal. Mas, nesse sentido, deverá haver aqui uma ressalva quanto aos artigos que se referem à interferência do Ministério do Trabalho e Emprego em assuntos de exclusiva competência do poder público, em especial quanto aos trâmites de natureza administrativa. Contudo, após a regularização pertinente aos órgãos cartoriais, na forma da lei civil, os interessados devem procurar o setor de enquadramento sindical do Ministério do Trabalho e Emprego, para que, reunindo aí todas as informações, o artigo 516, não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional liberal, e uma data base territorial. Essa é uma ignorância técnica. Eu diria que os legisladores do texto consolidado e os da Magna Carta cometeram. Por quê? Os limites de base territorial de um sindicato não podem ser marcados por um município, como assegura os inciso 2 do artigo 8º da Constituição. Os limites de um município definem-se como organização político-administrativa, jamais por uma linha riscada no chão que se divide em duas municipalidades. Seria esdrúxulo até demais entender que pode existir um sindicato de bancário no município do Rio de Janeiro e outro no município de Caxias, separado por uma fronteira entre as duas cidades. Contudo, será necessário que as organizações sindicais constituídas na forma da lei civil procurem as delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego e registrem seus dados no setor de enquadramento sindical, o qual terá condições de averiguar se já existe uma representação semelhante naquela área de atuação e se a base territorial se constitui inferior aos limites de um município. Na compreensão do artigo 8º, inciso 2 da Constituição, vincula-se a concessão da personalidade sindical à efetiva representatividade exercida pelo ente em relação à sua categoria, não podendo restringir-se aos critérios de precedência e especificidade. Desta forma, a exclusividade para a representação de grupo profissional deve se pautar pela representatividade, sendo vedada
a discricionariedade pública na escolha do detentor da representação sindical. O 517, os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Veja aí, excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio poderá o que autorizar o reconhecimento dos sindicatos nacionais. O 518, a pedido de reconhecimento, será dirigido ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, instruindo como exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Temos aí parágrafos, alguns alíneas abaixo. Mas, entretanto, senhores, de antemão, a autorização para o funcionamento sindical é requerida mediante ofício, dirigido ao Ministério do Trabalho e Emprego, que de posse dos documentos necessários ao reconhecimento das instituições de classe, que vai trazer aí uma base para o seu funcionamento e limites territoriais, para que seja desenvolvida o que as atividades representativas dessa categoria. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa. O juízo do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros. O 520, reconhecida como sindicato, a associação profissional, ser-lhe-á expedida carta de reconhecimento, assinado pelo Ministério de quem? Do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. O reconhecimento de uma organização sindical tem por característica básica o que? Fundamentalmente, atuar em favor da categoria, que representará por diante, ou seja, será marcado pelas prerrogativas dos artigos 513 e 514 da CLT. O 521 são condições para o funcionamento do sindicato. A linha A, proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e o interesse da nação, bem como a candidaturas a cargos seletivos estranhos ao sindicato. Entretanto, nobres senhores, relacionado também ao artigo sobre essas exigências do artigo 522 da administração do sindicato, a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros e de um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos, esses órgãos pela Assembleia Geral. E no parágrafo 1º, a diretoria elegerá dentre os seus membros o presidente do sindicato. Doravante, como qualquer entidade representativa de classe, a administração do sindicato deverá ser formada por uma diretoria com membros designados para cada função, de acordo com a determinação da CLT. Atuará por via de mandato na defesa dos interesses da categoria que representa, observando a limitação máxima de 7 dirigentes sindicais por entidade. Limitação esta que foi recepcionada pela Constituição de 88 e pela súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 523. Os delegados sindicais destinados à direção das categorias ou seções instituídas na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 512 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia. Doravante, nobres senhores, os delegados sindicais são responsáveis pela direção
das seções e delegacias constituídas. O artigo 524 vai nos trazer também uma resposta na linha D sobre o julgamento dos atos da diretoria relativo às penalidades impostas aos associados. Existem vários outros parágrafos que vão adentrar aí diante que é impossível discorrermos todos, mas você pode acompanhar aí na sua CLT. Todas as deliberações apresentadas deverão estar instituídas, fazendo parte daquela categoria pela qual é submetidos, que há uma ressalva, aqueles que são submetidos à classe serão sempre secretos. O artigo 525. É vedado a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. Entretanto, ninguém além dos representantes eleitos pela categoria pode interferir nas questões afetas ao sindicato. Após a promulgação da Carta Magna de 1988, afasta-se o Estado de qualquer modo de participação em assuntos de interesse exclusivo das organizações sindicais. O artigo 526. Os empregados dos sindicatos serão nomeados pela diretoria respectiva, ad reverendo da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Entretanto, nobres senhores, os sindicatos, como qualquer pessoa jurídica e empregador, pode contratar empregados para atuarem na administração do serviço, apenas com ressalvas previstas no artigo 530 da CLT. Vale também salientar que as contratações ocorrem dentro das características de uma relação de emprego. Entretanto, é importante que o sindicato tenha em seus registros todos os dados dos seus associados, tanto para os representantes das categorias profissionais, como também para os representantes da categoria econômica, assim reconhecida pelos nomes de sócios e suas respectivas qualificações pessoais. Artigo 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento de entidade sindical, os motivos relevantes de segurança nacional, o Ministério do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para administrá-la, executar ou propor o que as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. Antes do advento da Constituição de 88, os sindicatos podiam sofrer intervenções do Ministério do Trabalho e Emprego. Porém, depois, especificamente em seu artigo 8º, tal interferência ficou vedada, e os artigos da CLT, que menciona que essas situações ficaram consequentemente prejudicadas. O princípio da unicidade sindical era o regime adotado até a promulgação da Carta Magna de 88, nossa mãe constitucional, visto que, entretanto, o Estado exercia o controle direto sobre as organizações sindicais. Atualmente, qualquer entidade sindical poderá efetivar seu registro em cartório na forma da lei, caracterizando o princípio da pluralidade sindical. Entretanto, o permissivo ao registro realizado na forma da lei civil não exime a entidade sindical de promover outro registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Entretanto, nobres senhores, temos aí o artigo 529. E também de acordo com o entendimento majoritário, para o associado ter direito a voto ou para se candidatar a cargos sindicais, basta cumprir o quê? As exigências que a CLT determina,
como estará o associado trabalhando há mais de 2 anos em atividades profissionais ligada à categoria que pretende representar e na mesma base territorial, se associado há mais de 6 meses daquele mesmo sindicato, ser maior de 18 anos e sem impedimento junto à categoria que possa impossibilitar-lhe o lançamento de sua candidatura. Artigo 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos. Temos aí o inciso 1. Os que não tiverem definitivamente aprovadas suas contas de exercício em cargos de administração. Temos vários outros incisos abaixo. Entretanto, nobres senhores, não podem, como diz, as votações sindicais são realizadas em processo simples, que determinará eleitos à diretoria e ao Conselho Fiscal, que tiver maior número de votos entre os eleitores votantes. O artigo 532, as eleições para a renovação da diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo de 60 dias e o mínimo de 30 dias antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. Entretanto, senhores, a renovação dos mandatos a cargos sindicais ocorre com a repetição do processo eletivo, respeitando o prazo de 60 a 30 dias antes do término dos mandatos vigentes. Ainda serão considerados recursos ao referido processo eletivo e todos precedidos de prazos para suas respectivas interposição, bem como sua decisão em tempo hábil de renovação dos novos mandatos. Entretanto, nobres senhores, daremos continuidade ao próximo artigo 533. Veja aí a importância acerca dos direitos dos empregados e empregadores dentro de uma base territorial do seu sindicato. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.